Então, radiação térmica, seção 2. Tá aqui, eu voltei aquele quadro, tá? Vou colocar aquele quadro novamente para a gente fazer uma recapitulação sobre o que a gente viu, tá? Nós falamos sobre a intensidade de uma radiação emitida, que ela varia com o comprimento de onda, e esse micron, metro, e varia com a direção, com o ângulo, tá? Que é esse esfero radiano aqui, é o ângulo sólido, tá? Então, na verdade, é um fluxo, né? Que é uma taxa de transferência de calor por área, por comprimento de onda, e de acordo com a direção, né? No caso, é o ângulo sólido, que engloba tanto o ângulo, lembrando, uma superfície, digamos assim, na horizontal, é o ângulo em relação à direção normal e o ângulo em volta, né, da superfície, ok? Então, percebam que para nós chegarmos ao poder emissivo total, que é aqui do lado direito embaixo, tá? Nós podemos ir por dois caminhos, tá? Ou seja, para chegar a esse poder emissivo total, nós temos que pegar essa intensidade aqui espectral dessa radiação emitida, vamos ter que integrar no comprimento de onda e em todas as direções. Tendo essa noção, isso já ajuda bastante, tá? Que a intensidade de radiação, ela varia com o comprimento de onda e com a direção. Então, ó, se nós sairmos daqui, do início, e virmos aqui, integrar em todo o comprimento de onda, nós vamos ter uma intensidade de radiação, né, emitida em todos os comprimentos de ondas. Tá? Pode ver que não tem mais um micrômetro aqui. Depois, se a gente pega essa intensidade de radiação e integra em todas as direções, nós vamos ter o poder emissivo total. Nós podemos pegar essa intensidade de radiação, integrar em todas as direções, tá? E aí nós vamos ter o poder emissivo espectral, tá? E depois, se nós pegarmos esse poder emissivo espectral, integrar em todo o comprimento de onda, nós vamos ter o poder emissivo total. Agora, ó, isso se a radiação não for difusa, tá? Se ela for difusa, tá? Isso aqui foi o que faltou eu colocar, né, nesse esquema, tá? Tanto essa intensidade de radiação, essa intensidade espectral de radiação, como esta outra intensidade de radiação, quando vem para baixo, tá? Se nós multiplicando por π, ou nós vamos ter o poder emissivo espectral, ou vamos já ter o poder emissivo total, tá? Então, se a radiação for difusa, é só multiplicar por π, beleza? Então, vamos definir algumas propriedades, tá? Então, ó, essa seta aqui que está em vermelho é a radiação emitida, tá? Mas nós temos também um termo chamado irradiação, G, tá? É a radiação que incide sobre uma superfície por unidade de área, tá? Então, isso é chamado de irradiação, ok? Essa irradiação, numa superfície qualquer, ela pode ser refletida, que é o ρg, ela pode ser absorvida pelo material, pela superfície, que é o αg, e ela pode ser transmitida, que é o τg. Tá? Então, nós podemos ter o que acontece com essa irradiação aí. Tá? E aí nós temos as definições, tá, de refletividade, absortividade e transmissividade, tá? A soma desses coeficientes tem que ser igual a 1. Bom, e aí, ó, para superfícies sólidas, né? Nós temos a energia, a parte que é absorvida e a parte que é refletida. Não tem parte transmitida, tá? Porque a superfície é sólida. Meios gasosos, tá? O meio gasoso ele absorve e transmite, mas ele não reflete, tá? Os meios gasosos mais comuns
geralmente é para um meio participante, que é o CO2 e o H2O, tá? O vapor de água aí na superfície aí. Os dois são responsáveis. O pessoal fala da questão do controle das emissões do dióxido de carbono, né? Porque ele ajuda a questão do aquecimento global, que tem a ver com essa irradiação aí em meios participantes. Bom, os tipos de refletores, né? Nós podemos ter um refletor especular, é igual aquele do vidro, né? Da reflexão no vidro, tá? O ângulo que incide é o mesmo ângulo que reflete. Ou podemos ter um refletor difuso, tá? Ele atinge a superfície e reflete em todas as direções. Ô Flávio, o Júlio está pedindo para ser. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com esse modelo de refletor difuso, tá? Uma superfície real, né, nem sempre ela representa uma reflexão especular, nem sempre é tão difusa, né? Existe, geralmente essa aqui é a maior influência, ok? E a questão da rugosidade de uma superfície influencia, né, a questão das propriedades da radiação térmica dos materiais, né? Muito bem. Então, ó, irradiação, tá? Você já deve ter ouvido falar ou lido alguma coisa, né, que a pessoa fala que está irradiando muita coisa, né? Então, tudo bem, ela não é uma pessoa estudada em radiação, né? Então, quando ela fala que está irradiando, ela quer dizer que está radiando, tá? Porque irradiação é o que chega à superfície. Então, essa radiação incidente sobre essa superfície, não a radiação emitente, né, a radiação que é emitida, mas que incide sobre a superfície, tá? Temos a mesma coisa, né, o ângulo sólido, d ômega, tem esse ângulo θ, o ângulo φ, tá? E o raio da distância entre o emissor aqui e a superfície incidente, tá? Então, essa radiação incidente ou essa irradiação, tá? Ela é integrada em θ e em φ, tá? É integrada aqui nesse ângulo θ e nesse ângulo φ, da intensidade de radiação espectral, né? Intensidade de radiação espectral incidente, tá? Percebam que o φ é de 0 a 2π, e o θ é de 0 a π sobre 2, tá? Que é só metade da superfície, metade do hemisfério, metade de uma esfera. Essa irradiação, ó, chamada irradiação espectral, tem esse símbolo lambda aqui, por quê? Porque ela ainda depende do comprimento de onda, tá? A radiação total, o G é integral de 0 a infinito do G lambda d lambda, tá? E seria a mesma coisa que pegar tudo isso aqui e integrar no comprimento de onda também, tá? Então, essa irradiação depende do ângulo, né, da direção, e depende do comprimento de onda, tá? É a mesma ideia da radiação que é emitida. Bom, e aí, ó, nós temos o detalhe, né? Se a irradiação for difusa, tá? Nós vamos ter a irradiação espectral, tá? Que ainda depende do comprimento de onda. É só pegar o π e multiplicar pela intensidade de radiação espectral, tá? E a irradiação total, G, é só fazer π vezes a intensidade total, ok? Para sair daqui do G lambda para chegar ao G, tem que integrar no comprimento de onda, tá? Não é multiplicar por π, tá? Só multiplica por π nessas duas situações aqui. Bom, outro termo, tá? Nós falamos de irradiação, agora o termo radiosidade, tá? O J, tinha lá no gráfico do uso, já tinha o J, tá? Vocês observem que o J é a união da irradiação refletida mais a radiação emitida, tá? Então, radiosidade é toda a radiação
que deixa uma superfície, tá? Então, não é só a emitida, é a refletida mais a emitida, tá? Então, o J lambda vai ser a intensidade de radiação emitida mais refletida, tá? Essa aqui é a radiosidade espectral, ainda depende do comprimento de onda. E a gente integra na direção θ e na direção φ, aí nós vamos obter esse J lambda. Radiosidade total, a gente integra em todo o comprimento de onda a radiosidade espectral, tá? É muito análogo à irradiação total com a irradiação espectral, tá? Só que agora estamos falando de radiosidade. Alguns exercícios vão ficar, isso aqui vai ficar mais simples, tá? A gente já vai partir de alguns pressupostos aí. Que aí substituído nessa equação, o J total, é a intensidade de radiação, os ângulos, tá? E mais o d lambda, ok? Então, nós temos aí a direção e o comprimento de onda, beleza? Bom, de novo, radiosidade para um refletor difuso, tá? Então, ó, a radiosidade espectral vai ser π vezes a intensidade de radiação espectral, a emitida mais a refletida, tá? São as duas. E a radiosidade total, o J, é o π vezes a intensidade de radiação que é emitida em todos os comprimentos de onda, tá? Em todos os comprimentos de onda, é emitida mais a refletida, vezes o π, tá? Aí tem o J. Tá? Do J lambda para o J, a mesma coisa, tem que integrar em todo o comprimento de onda. Isso que, para multiplicar por π, só vale se a superfície, né, o refletor, aí a superfície refletora for difusa, beleza? Bom, até agora nós estamos falando aí da intensidade de radiação, falamos das propriedades, de algumas propriedades, né, de alguns conceitos aí. E agora a gente vai falar sobre a radiação de um corpo negro. Tá? Bom, primeiro, o corpo negro ele absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento de onda e da sua direção. 2. Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia do que um corpo negro. Então, ele é o que mais emite. 3. Embora a radiação emitida por um corpo negro seja uma função do comprimento de onda e da temperatura, ela é independente da direção, ou seja, o corpo negro é um emissor difuso. Na radiação de um corpo negro, qual é a ideia? Né? Você tem uma cavidade, tá? Vai havendo várias reflexões e nada sai dessa cavidade. Tá? Então, aí vai ter uma superfície isotérmica, tá? Essa emissão aqui é uma emissão difusa, que serve para todos os lados, e aqui tem uma irradiação, tá? Difusa vindo dessa superfície isotérmica. Tá? Então, tanto ela pode ser um emissor difuso, como se eu tiver um objeto lá dentro, vai ocorrer uma irradiação difusa. Essa questão da emissão de um corpo negro, né, tem essa distribuição de Planck que explica como que a intensidade de radiação de um corpo negro se distribui para o comprimento de onda. Tá? Então, tem aí as constantes de Planck, inclusive ele é um físico alemão, tá? Ele que iniciou a nova era da física quântica, apesar dela ter começado mais ou menos uns 10 anos depois que ele propôs essa equação aí, tá? Antes dele não tinha essa questão dessa física, essa nova física, tá? Depois quem desenvolveu também foi o Niels Bohr, junto com Einstein, ok? E outros físicos também. Bom,
E aí, o poder emissivo espectral de um corpo negro, tá? O EB lambda, tá? É o π vezes a intensidade de radiação desse corpo negro, que tem essa função aqui, são essas constantes, em função do comprimento de onda, né, exponencial do C, lambda T. Muito bem. Aqui está o poder emissivo espectral, por exemplo, para algum comprimento de onda. Na verdade, pode ter comprimento de onda menor e maior, tá? Mas eu só fiz de 0,1 a 100 para ficar melhor a visualização, tá? Então, ó, tem para o poder emissivo espectral para 500 Kelvin, para 2000 Kelvin e para 5.800 Kelvin. Se nós quisermos calcular o poder emissivo total, nós temos que pegar essa equação e integrar em todo o comprimento de onda. Ou seja, é como se fosse calcular a área sobre essa curva aqui, tá? Bom, vamos às características. Primeiro, a radiação emitida varia continuamente com o comprimento de onda, tá? Ela não é uma função que tem saltos, tá? Superfícies tem, a gente vai ver isso. 2. Em qualquer comprimento de onda, a radiação aumenta com o aumento da temperatura. Foi o que vocês viram ali. 3. A região onde ocorre a maior radiação vai ocorrendo para menores comprimentos de onda. E 4. A radiação emitida pelo Sol pode ser aproximada por um corpo negro a 5.800 Kelvin. Só voltar aqui, ó. Esse aqui, ó, a maior intensidade de radiação para 500 Kelvin ocorre aqui, para esse comprimento de onda aqui, entre quase próximo a 10. Para 2000 Kelvin ocorre aqui, mais próximo de 1. E para 5.800 Kelvin ocorre aqui entre 0,1 e 1. Tá? Esses pontos de máxima aqui, já eu comento. Que já chegou. É a lei de deslocamento de Wien, tá? O comprimento máximo, tá? Vezes a temperatura é igual a 2.898. Ou seja, tá? Esse valor, tá? Para cada temperatura, você vai ter um comprimento de onda em que a intensidade de radiação vai ser máxima. Na verdade, é isso, tá? Na verdade, não que o comprimento de onda vai ser máximo, mas a intensidade de radiação vai ser máxima. Tá? Daqui a pouco eu mostro para a questão do corpo negro aí. Por isso que ele fala, conforme se a temperatura que for 2.898 dividido por 1.000, o comprimento de onda vai ser 2,898. Se a temperatura for 2.898 dividido por 2.000, vai cair para 1,5 mais ou menos. Então, é o que ele fala. Conforme a temperatura vai aumentando, o comprimento de onda onde ocorre a intensidade máxima de radiação vai ocorrendo para comprimentos de ondas menores. Tá? E aí tem a lei de Stefan-Boltzmann, né? Os dois descobriram essa lei, tá? Que é pegar aquele poder emissivo espectral, tá? E integrar de 0 a infinito nos comprimentos de onda. Tá? Não é uma equação fácil de resolver, tá? Essa exponencial, ela é meio complicada, mas o resultado é esse aqui. O poder emissivo de um corpo negro é sigma vezes t a quarta. Tá? E essa constante de Stefan-Boltzmann é 5,670 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Tá? Lembrando, né, que em radiação sempre trabalhar com as temperaturas em Kelvin. Ok? Então, esse aqui a gente tem poder emissivo de um corpo negro, tá? O poder emissivo total de um corpo negro para uma dada temperatura. Bom, então, ó, aí que vem a intensidade total associada à emissão de um corpo negro, o IB, é o poder emissivo total dividido por π.
Lembra naquele quadro, naquele retângulo lá? Aqui estava o poder emissivo total, tá? Só que agora estamos falando de corpo negro. Quando a gente divide por π, a gente está vindo para cá, ó, a intensidade de radiação em todas as direções, tá? Agora só tem sentido falar esses dois, tá? Claro, poderia saber, mas eu não quero saber a intensidade de radiação em todas as direções. Se eu quiser saber a intensidade de radiação num determinado ângulo, aí tem que fazer proporcionalmente, tá? Bom, então é só pegar esse B dividido por π, que é o sigma T a quarta dividido por π. O outro detalhe que ocorre, né? Às vezes, a gente não quer saber a emissão em todo o comprimento de onda, mas numa faixa, tá? Uma faixa de comprimento de onda, tá? Então, essa fração, isso aqui é uma fração de 0 a lambda, dessa emissividade espectral de 0 a lambda sobre o poder emissivo total. Então, até aqui o de baixo é o sigma T a quarta, tá? E aí, ficou desse jeito aqui, tá? Isso aqui é tabelado, tá? Esse F é dado, tá? Que, na verdade, é uma função de lambda T, tá? Não é função só de T ou só de lambda, é uma função de lambda T. Bom, então nós temos aí a intensidade de radiação de um corpo negro em função do comprimento de onda. Então, ele tem essa característica, tá? Ele começa aqui mais ou menos em torno de 200, comprimento de onda de 200 micron, muito baixa, né? Intensidade de radiação, vai subindo, 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 até chegar a um ponto máximo. Aqui, na verdade, é o comprimento de onda vezes T, né? Que é mais prático. Chega até o valor de 2.898, que é, né, aquela diagrama de Venn, e depois vai caindo, 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 até 100 mil, tá? Comprimento de onda vezes T, né? Micrometro vezes Kelvin. E aí, ó, a fração da radiação que ocorre entre dois comprimentos de onda quaisquer, né, é o F de lambda 1 a lambda 2, que é isso aqui, tá? 1 sobre sigma T a quarta, que é o de baixo. Você faz a integração de 0 a lambda 2 menos de 0 a lambda 1. Então, você vai ter a fração de 0 a lambda 2 menos a fração de 0 a lambda 1. Tá? Só um momentinho que eu já explico melhor esse detalhe. Tá? Bom, agora que vai conseguir explicar. Isso aqui é igual à distribuição normal para calcular, alguns eventos lá. Deixa eu me ver. Tá? É igual a questão de calcular intervalo de confiança, né? Você calcula, de uma faixa maior menos uma faixa menor, você tem o que você quer, ok? É muito parecido com isso. Então, por exemplo, se a gente quer calcular a fração de radiação dessa linha vermelha até essa outra linha azul, tá? Só essa área aqui, a gente não quer calcular toda a área. O cálculo sobre toda a área é o sigma T a quarta, tá? Mas sobre essa área não é dado. A tabela dá de 0 até lambda 1 e dá de 0 a lambda 2. Então, a gente vai fazer o maior menos o menor, nós vamos ter essa fração aqui, ok? Então, é sempre desse jeito. A gente vai fazer um exercício, mas essa é a ideia para calcular a radiação, tá? Entre dois comprimentos de onda, lambda 1 e lambda 2. Aqui está a tabela, tá? Eu resolvi colocar toda a tabela, não tinha toda ela. Aqui nós temos o lambda T, micrometro vezes Kelvin, começa com 200, depois 400 e vai aumentando. Aqui é o outro lado, tá? Aqui vai até, lá embaixo vai até 6.000, depois aqui começa 6.200 e vai até 100.000, tá? Então, por isso que está desse jeito. Então, nós aqui temos a fração de 0 até lambda, tá? Esse 0, esse 200, ok? Aqui ele é 0, tá? Porque já é muito pequeno. E essa aqui é a intensidade de radiação do corpo negro dividido por sigma T a quinta, tá?
é esse valor aqui, esse 0,37503, vezes 10 a menos 27. Qual é a unidade? Micrômetro vezes Kelvin vezes esfero radiano elevado a menos 1. Vou pegar esse valor aqui, ó. Percebam que 10 a menos 7 depois vai aumentando, tá? Para 7.600, a fração, ó, esse valor, essa fração vai aumentando até chegar a 1 praticamente, tá? Então, ó, aqui é praticamente quase 0, 0,02. No 6.200 já vale 0,75, olha como já tem 75% da energia que é emitida nesse comprimento de onda, né, vezes T, 6.200, e 7.600 já chega quase a 84%. Percebam que essa intensidade de radiação está aumentando e aqui já está diminuindo. Tá? Deixa eu passar o próximo quadro. Ó, aqui, ó, o anterior aqui era 1.600, aqui é 1.800, 2.000, 2.000, ó, 2.800. Tá? Essa fração vai sempre aumentando. Perceba que aqui está aumentando. Ó, lá estava também 0,84%. Né? Então está aumentando, ó, no 12.000 já está 0,95. E essa intensidade de radiação, dividido por sigma até a quinta, perceba que ela está aumentando até que chega no valor máximo, tá? 0,722,308 é o valor máximo. Depois ela começa a diminuir de novo, no 3.000, né? E vai diminuindo, tá? Então, ó, perceba que aqui no 7.800 e tal, essa intensidade de radiação está diminuindo, aqui já é 10 a menos 5. É que não coube tudo num lugar só, né? E aí aqui, ó, a partir de 3.600, essa fração vai aumentando, aqui aumenta mais ainda, essa intensidade de radiação vai diminuindo e aqui desse lado também diminui. E aqui, ó, é a última parte da tabela, tá? De 5.200 a 6.000, tá? Essa fração aumenta e essa intensidade de radiação diminui. E aqui são os últimos valores, ó, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, ó. Essa fração, ó, já é 0,99905, praticamente 1. Tá? Então, o corte é feito aqui no 100.000. E essa intensidade de radiação é muito baixa, ó, 10 a menos 8. Tá? Então, tá aí essa parte aí dessa radiação. Ok? Vou salvar para nosso